Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que nós estamos em pé, eu peço para os irmãos abrir as vossas Bíblias em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Eu já aproveito. Agradeço ao nosso Deus pela oportunidade de pregar a sua palavra, que de forma nenhuma é um peso, é um privilégio pregar a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Agradeço ao nosso pastor por ter me convidado, pastor Pereira. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o ministério, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, todos encontraram? Amém? Vamos, como de costume, eu leio os versículos ímpares e os irmãos lê os pares. E todos nós vamos ler juntos o versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu e Susã a fortaleza, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Todos, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante o homem. Então eu era copeiro do rei. Podeis assentar, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós vamos ver um cenário em que existia um homem chamado Neemias, e Neemias era, como diz aí o último versículo que nós lemos, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei, naquele contexto, naquela época, era uma posição de destaque. Ser copeiro do rei significava que você tinha que morrer no lugar do rei, porque o copeiro, ele experimentava o vinho, a bebida do rei, ele experimentava a comida do rei antes que ele comesse, antes que o rei comesse. Ou seja, se a comida ou o vinho estivesse envenenado, quem morria era o copeiro. Se o copeiro não morresse e o rei morresse, ele ia morrer de qualquer jeito.
porque existiria desconfiança de que o copeiro conspirou contra o rei e o envenenou. Então, além da responsabilidade de cuidar do alimento do rei, ele tinha a responsabilidade de preservar também a vida do rei. E naquele tempo, meus irmãos, os reis matavam por qualquer coisa. Você vê lá no livro de Esther, no livro seguinte, que Assuero, se ele não levantasse o cetro dele para a pessoa que entrasse na sua presença, aquela pessoa morria. Então, o perigo que Neemias passava todo dia perante ao Senhor, né, no caso o rei dele, porque ele era cativo junto com o povo de Israel, cativo ali na fortaleza de Suzã e cativo ali naquele país, era muito grande, né? Neemias era um cativo, como era cativo o povo de Israel. Neemias não nasceu, ele nasceu dentro do cativeiro, porque já tinham se passado vários anos e estava próximo, você vai ver no livro anterior, no livro de Esdras, a construção do templo que marcaria o final do cativeiro do povo de Israel naquela nação. Neemias, mas também Neemias estava numa zona de conforto. Ele era um servo destacado do Senhor, ele era o copeiro do rei, ou seja, a vida do rei estava em suas mãos. Ele tinha um nível de vida superior porque servia em um cargo de confiança. Mas Deus, ele tem os seus caminhos, ele tem os seus caminhos para todos nós. Muitas das vezes, ele nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes a nossa situação de nossa vida está muito confortável demais. Está confortável, nós estamos vindo na igreja, a nossa vida está uma benção. Mas tem certas horas que Deus nos tira daquela zona de conforto para cumprir o seu propósito. A gente tem que entender que tudo o que acontece na vida do crente, ela está nas mãos do Senhor. É Ele que determina, Ele que faz, Ele que abate, Ele que exalta, Ele que faz tudo na vida do crente. E fez na vida de Neemias. Um certo tempo, Neemias foi tirado da sua zona de conforto. A palavra de Deus diz que no mês de Quisleu, no ano 20º, ele estava em Suzã, que equivalia mais ou menos aí o mês de novembro, o mês civil do calendário judaico. Então, naquele dia, naquele mês, ele recebeu uma visita dos seus irmãos e perguntou como estava a situação em Jerusalém. Durante todo esse tempo a gente não tem nenhuma menção de Neemias preocupado com Jerusalém ou preocupado com a situação lá daquele povo, do povo dele. Mas Deus levantou a ele para que ele se preocupasse com aquilo. E dali começa a desencadear uma série de acontecimentos que todos eles estavam planejados já previamente pelo nosso Senhor. Então ele se preocupa com a situação de Jerusalém, se preocupa com a situação do povo lá. E Anani vai dizer para ele que o povo está em grande miséria. As paredes, os muros de Jerusalém foram derribados, as portas, os portões queimados ao fogo. E mais, ele fala que o povo estava em grande miséria, o povo estava em desespero, largado, sem nada de ter esperança do futuro. Jerusalém, o que restara dela, jazia em meio a escombros. Tudo que havia em Jerusalém era escombros. A outrora grande cidade de Jerusalém, onde durante muito tempo foi quase o centro do mundo naquela época, né? Uma cidade de riqueza, uma cidade de opulência, uma cidade onde estava o templo do Senhor, onde estava a arca do Senhor, onde os sacerdotes ofereciam sacrifício, onde milagres aconteceram, onde coisas maravilhosas aconteceram durante todo aquele tempo. Agora Jerusalém estava largada, Jerusalém estava derribada. Em Jerusalém só existia entulho, nada mais existia de proveito em Jerusalém. As suas defesas eram nulas e aquela que em outros tempos era uma importante cidade do mundo, agora estava à mercê das feras, dos salteadores, encontrando abandono moral, espiritual e social, porque havia um povo morando lá, mas o povo estava em miséria, porque habitava uma cidade que agora era só miséria.
Veja só como é que Deus faz as coisas. Como a desobediência de um povo, como a falta de visão espiritual de um povo, fez com que a cidade que era outrora esplendorosa se transformasse num monte de entulho. Na nossa vida também acontece isso. Às vezes a nossa falta de visão, a nossa falta de dedicação à obra de Deus, a nossa falta de intimidade com o Senhor, faz com que dentro de nós vire só escombro, meus irmãos. Quantas pessoas caem porque não tem um ato de oração, não jejuam, não se aproximam de Deus, não buscam a Deus. Então aquele entulho vai se acumulando dentro dela, até que um dia ela infelizmente abandona o Senhor, e ainda bota a culpa em Deus ainda, pelo abandono que ela sofreu, né? No entanto, em meio ao caos instalado, Deus levantou Neemias, Deus levantou a ele, como um servo de Deus, Deus levantou a ele, cheio de coragem, cheio de fé, para reconstruir os muros da cidade. Deus levantou Neemias. Tem muito Neemias aqui, irmão. Tem muito Neemias aqui. Tem muitas pessoas aqui que estão com seus dons escondidos, com a sua chamada de Deus ainda sufocada, mas que Deus requer de você que você se levante. Começa a chorar, irmão, na presença dEle, que Deus vai te levantar, como Neemias fez. Começa a entrar na presença do Senhor, que Deus vai te exaltar. Eu nunca vi Deus exaltar orgulhoso, mas eu vejo Deus exaltar humilde. Eu nunca vi Deus fazer e acontecer com aquele que se acha bom, que é aquele que se acha muito certo, muito perfeito, mas eu vejo Deus levantar pessoas imperfeitas para fazer a obra dele. Louvado seja o Senhor. Neemias foi um homem que prevaleceu em sua missão. Olha só, que coisa incrível. Deus não só usou Neemias na sua missão, Deus também usou Artaxerxes, o rei dele. Porque se o rei não tivesse a disposição de atender o desejo do coração de Neemias, nada disso ia acontecer. Se Neemias não se levantasse, se Neemias não se colocasse à disposição do Senhor para fazer uma obra, embora ele parecesse aos olhos deles impossível, como é que eu vou fazer isso? Eu sou só um copeiro do rei, eu não sou um general, eu não sou um soldado, eu não sou um construtor, eu não tenho nenhuma aptidão, seja qual for, para fazer a obra que Deus colocou em minhas mãos. Ninguém tem, meu irmão. Eu não tenho condições de estar aqui pregando, não, o evangelho não. Nenhum de nós aqui atrás dos irmãos tem condição, porque no dia que nós acharmos que temos condição de fazer alguma coisa, nós estamos caindo, porque Deus é que dá a condição, é Deus que dá a condição para que todos nós fazemos a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então coloque-se à disposição dele, diga, eis-me aqui. Faça como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui. Se coloca à disposição dele, que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Glória a Deus. A gente também entende que Neemias foi chamado para administrar uma grande cidade, ele foi chamado para administrar um palácio, Neemias foi chamado para administrar alguma coisa preciosa na sua vida? Não. Neemias foi chamado por Deus para administrar ruína, coisa quebrada, coisa desmontada, queimada, destruída, abandonada, um povo que estava numa situação miserável. Neemias foi colocado para administrar isso, ruínas. Neemias foi levantado para administrar o caos, meus irmãos. Não foi coisa boa que Neemias foi levantado. Qualquer outra pessoa diria assim, Deus, não me coloca nessa obra não, me coloca aqui não, é muito espinhosa, é muito difícil, muita gente tentou fazer e não conseguiu, como é que eu, desprovido de tudo que é aptidão para fazer, o Senhor me chama para fazer isso? É porque é você mesmo que tem que fazer, não sou eu, não é o pastor Pereira, não é nenhum dos irmãos aqui, é você que tem que fazer, porque Deus conta com você, Deus conta com nós.
E Deus já sabe de antemão que aquilo que entregou nas tuas mãos vai se concretizar, porque Deus é onisciente. Deus já sabe lá na eternidade o que vai acontecer. A nossa visão é míope, a gente só enxerga o que é eu. Se eu tirar meu óculos, eu não vejo os irmãos direito. Mas Deus enxerga lá na eternidade. Ele enxerga lá a sua situação lá no futuro. Ele sabe quando você nasceu, quando você vai morrer, o que você vai fazer daqui a um segundo, o que você está pensando aí. Ele sabe de tudo. Então, se nós nos colocarmos na mão do Senhor, você pode ter certeza que a vitória é certa. Porque Deus jamais perdeu nenhuma batalha, meus irmãos. Ele jamais perdeu. Se Ele não perdeu, nós também não vamos perder quando nos colocamos na vontade dEle. Eu costumo dizer que a gente ouve muito que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Meu irmão, a gente tem que estar na vontade de Deus. Não importa se for no centro, no meio, do lado, a gente tem que estar na vontade dEle. Não importa se for no centro, não, a gente tem que estar na vontade. Quando o crente está fora da vontade de Deus, ele está fadado a um insucesso. Louvado seja o Senhor. Às vezes Deus nos chama para lugares difíceis, para restaurar brechas, para restaurar ruptura, para restaurar veredas. Todos nós fomos chamados para alguma coisa, mas alguns foram chamados para um trabalho bem mais difícil. Alguns foram chamados para trabalhos que ninguém quer. Irmão, você vai dirigir tal congregação. Irmão, aquela congregação, misericórdia. Ali ninguém conseguiu nada. Mas Deus te escolheu, é lá que você vai ficar. Deus escolheu para você estar em tal departamento. Irmão, mas aquele departamento eu não quero, mas Deus te chamou para aquilo ali. Deus vai te prosperar. Deus vai prosperar você, meu irmão, onde muitos falharam. Onde você pisar, se você está no centro da vontade, ou do lado, ou do meio de Deus, Deus vai prosperar você onde ninguém prospera. Glória a Deus. E quando eu falo prosperar, eu não falo de dinheiro, não falo de casa, carro, não. Porque prosperar não é isso. Prosperar é você ter de Deus a resposta para aquilo que a sua necessidade. Porque tem muita gente que é rico, mas não é próspero. E tem muita gente que é pobre, mas a prosperidade bate na porta dele todo dia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas agora a palavra de Deus diz assim, diz Neemias, glória a Deus, diz assim: às vezes nós somos chamados para administrar o caos, momentos caóticos, em que a maioria iria colocar a mão na cabeça, gritar e se desesperar. Você já viu gente assim? O negócio está pegando fogo do lado dele, mas ele não se desespera. Tem crente que por qualquer coisa está correndo na rua desesperado, está perdendo sono, noite de sono. Meu Deus, amanhã o que vai ser da minha vida? É a morte, eu vou morrer amanhã. Essa doença, essa enfermidade que se abateu sobre mim, isso é para a morte. Não é para a morte não. Deus tem um plano na sua vida. E se Ele tiver o plano na sua vida que se for a morte, meu irmão, glória a Deus por isso. Porque deixar esse mundo que só tem maldição, é prêmio. Como disse Paulo, eu estou em aperto. Eu quero fazer a obra do Senhor, mas também quero estar com Ele. Eu quero fazer a obra, mas o Senhor também, eu também quero estar lá com Ele, do lado dEle. Então, para o crente, a morte é prêmio. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem chamado nesses últimos dias, assim como chamou Neemias, homens e mulheres consoladoras, cheias de graça, para fazer lugares de ruína prosperar. Louvado seja o Senhor. Teus lugares estão em ruína, meu irmão. Você está cheio de entulho dentro de você. Aquele trauma seu de infância tem juntado entulho no seu coração, tem juntado entulho na sua vida, que está te atrapalhando o seu caminhar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, mas tem alguma coisa que me atrapalha. Aqueles problemas que se entulharam dentro de você, aquele ressentimento, aquela raiz de amargura, está atulhada dentro de você? Pois tem muito Neemias que tira a sua raiz de amargura com uma palavra, com uma oração.
com um companheirismo que nós precisamos todo dia. Às vezes a gente dorme e fala assim: Senhor, eu queria um irmão que falasse alguma coisa para mim, que pregasse alguma coisa para mim, que falasse alguma coisa, para que eu me desabafasse, para que eu colocasse esse entulho para fora. E muitas vezes a pessoa não tem, e vai acumulando aquilo na sua vida, vai acumulando, até que um dia ele fica tão pesado de entulho, que ele não caminha nem para a igreja mais. Então, esses entulhos têm que ser tirados na nossa vida. A Bíblia diz que em 52 dias, Neemias restaurou os muros quebrados da cidade de Jerusalém, que estava em ruína. Mas não foi sem luta. Existia Sanbalaque, existia Tobias, existia uma série de oposições. Aqueles homens pagaram até profetisa para profetizar contra Neemias. Pagaram até sacerdotes para dizer: não, Neemias, isso aqui não vai funcionar não. Isso aqui não vai dar certo. É uma obra muito grande para você fazer. O povo já está cansado. E Neemias com palavra de estímulo, com palavras da parte do Senhor, sabendo que ali tinha uma grande obra que o Senhor tinha colocado em suas mãos. E Neemias trabalhando, e Neemias obrando, até que em 52 dias aqueles muros foram erguidos, muros que estavam caídos. Deus vai erguer muros em cima de você, ao lado de você, meu irmão, em muito menos tempo que isso. Basta que você se coloque à disposição de nosso Deus, para que Deus faça uma obra na sua vida. Aquela brecha que você abriu na sua vida, olha, o Senhor vai lá com aquela argamassa e tapa. Aquele portão queimado, que deixou entrar muita coisa na sua vida, hoje em dia está repreendido pelo nome do Senhor Jesus, vai ser restaurado. Basta que nós nos coloquemos à disposição, fazer como Neemias fez, se levantou e foi fazer. Não importa se demore, não importa se é custoso, não importa se eu chore, mas eu vou fazer, porque Deus colocou em minhas mãos e eu tenho que fazer. Ai de mim se eu não fizer. Glória a Deus. É importante dizer que Neemias não apenas ergueu muros, mas ele restaurou valores que estavam perdidos no povo já há muito tempo, casando com mulheres estrangeiras, fazendo todo tipo de coisas erradas. Neemias também restaurou o valor e os princípios de Deus naquele povo. A gente vê isso no livro de Neemias, e quando observo a história de Neemias, eu chego à conclusão que a edificação de uma igreja relevante, de uma igreja que faça diferença, depende de nós levantarmos algumas atitudes que Neemias teve. Então, a nossa igreja, nossa congregação, o nosso meio, o corpo de Cristo, ele depende de nós, a nossa ação, como Neemias também teve, para que o corpo de Cristo seja vencedor. Louvado seja o Senhor. Então, em meio ao caos, meus irmãos, nós temos que ser sensíveis à realidade que nos cerca, né? Neemias ouviu notícias sobre a situação de Jerusalém e chorou. A situação de Jerusalém mexeu com o coração dele. Quando eu vejo Neemias chorando, eu me lembro de Jesus chorando, né? Chorando sobre Jerusalém, né? Estava lá chorando, e ele chorando lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41, que dizia assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conheceste também, ao menos nesse teu dia, que a palavra pertence, tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos seus olhos. Jerusalém, se você soubesse quem está caminhando nas tuas ruas, se você soubesse quem sou eu, que a paz pertence a mim, se você soubesse disso, mas isso está encoberto para você. Às vezes Deus encobre as coisas da gente, para ver a nossa fidelidade. Ele não mostra de imediato, para lá na frente Ele mostrar, porque Deus quer que nós sigamos os seus caminhos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque a gente não pode amar pouco, que Jesus amou muito. Nós temos que amar da mesma forma que Jesus, e nós temos que amar principalmente aqueles que nos cercam, principalmente as pessoas que estão à nossa volta, né? Pessoas que, como Jesus fala, não fala do mundo, Ele fala da igreja. Quando Jesus fala que o amor de mundo esfriará, Ele não fala do mundo não,
ele fala da gente, ele fala da igreja. Nós estamos perdendo a capacidade de nos indignar com o mundo. Ah, irmão, mas o mundo está lá, eu estou na igreja, eu estou na arca, está uma bênção, eu estou salvo, sim, mas tem um mundo lá fora perdido. Tem um mundo lá fora precisando da nossa palavra. Tem um mundo lá fora precisando que você diga: ó, Jesus te ama, e eu também te amo. Não é só Jesus que ama ele, não. Você também tem que amar. Você tem que amar o perdido, você tem que amar o homossexual, a prostituta, o drogado, o viciado, aquele que está pedindo dinheiro no sinal quando você para com o seu carro. Você tem que amar ele também, porque Jesus veio para o mundo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi só os crentes não, meu irmão, foi o mundo também. Porque o mundo precisa de ser salvo, o mundo precisa ver em nós um testemunho do poder de Deus. O mundo precisa olhar para nós e querer ser também do mesmo jeito, ser salvo. Alguns não querem verdadeiramente, mas muitos querem, mas não sabem disso. Porque não tem um servo de Deus para dizer que Jesus te ama e eu também, para explicar o plano de salvação. Louvado seja o Senhor. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de chorar, principalmente com os que choram. Quantas das vezes senta uma pessoa do seu lado, no culto, e você nem fala com ela, nem conversa. Alguns não dão nem a paz do Senhor, alguns não querem nem saber. Por quê? Antigamente o Espírito Santo dizia para a igreja a necessidade da igreja, a necessidade do irmão, a necessidade da irmã. Porque a igreja dava voz e dava ouvidos ao Espírito Santo. Hoje nós estamos perdendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não estou falando voz de profecia não, meu. Eu estou falando a voz do Espírito Santo falar com você pessoalmente. Falar contigo. Falar que aquele ou aquela está precisando. Falar que aquele ou aquela tem uma necessidade espiritual. E quem tem que suprir a necessidade espiritual dele? É um anjo que desce do céu? Não, é você mesmo, somos nós. A responsabilidade está conosco. Todo dia o Senhor nos cobra a responsabilidade. E naquele grande dia, Ele também vai nos cobrar isso. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Por isso devemos chorar por nós mesmos, ao percebermos que muitas das vezes nós estamos longe dos planos de Deus para a nossa vida. Somente pessoas de coração quebrantado pode transformar um lugar de caos em bênção. Somente pessoas que se deixam ser usadas pelo Senhor pode transformar uma situação de caos em bênção, como sim, assim fez Neemias. Estejamos todos nós dispostos a orar. Louvado seja o nosso Senhor. Neemias chorou e lamentou alguns dias, mas não foi só isso que ele fez. Ele também orou e jejuou. Essa realidade que nos cerca só vai mudar se nós orarmos. Está com necessidade, meu irmão? Bota o joelho no chão e vai orar. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 2 minutos, 3 minutos. Você não sabe. Você não conhece o agir de Deus. Você não sabe como Ele vai agir. Deus traz à existência aquilo que não existe. Ah, irmão, isso é impossível acontecer. Ah, não, isso é impossível, isso não vai acontecer comigo não. Aí chega Deus e te surpreende. Porque só porque você duvidou, Jesus vai fazer alguma coisa na sua vida. Mas é necessário que nós oremos. Ah, meu filho está afastado dos caminhos do Senhor. Ora, meu irmão. Deus cuida dos seus. Ah, meu marido está afastado, meu marido não aceitou Jesus como seu Salvador. Ora, minha irmã, que Jesus vai salvar a sua vida. Eu estou com uma dificuldade muito grande, uma enfermidade, que os médicos falaram que eu vou morrer. Ora, minha irmã, ora, meu irmão, que Jesus vai transformar seu choro em alegria. A gente tem que entender que a arma do crente não é uma bomba, não é um revólver, não é nada disso. A nossa arma é a oração. A nossa arma é orar, para que Deus transforme uma realidade que a nosso ver
vai acabar com nossa vida em vitória. E Deus transforma, louvado seja o Senhor. Lá em Atos 2, capítulo 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva era vitoriosa, embora no meio de perseguição, a gente não tem perseguição aqui no Brasil. Pelo menos uma perseguição escancarada, pode ter uma perseguição velada, mas naquele tempo era morte mesmo. Tu é cristão, morre. Tu é cristão, queima. Tu é cristão, joga nas feras. Tu é cristão, não importa se é homem, mulher, criança, se é idoso, joga lá para servir de diversão lá no Coliseu. Ser cristão naquele tempo era sentença de morte, mas o povo enfrentava a morte com alegria, louvando ao Senhor, porque sabia o que lhe estava reservado lá no céu. Hoje em dia nós não temos perseguição, nós temos meio de transporte para andar, nós temos facilidade, nós temos internet, temos essa pregação, esse culto que está sendo transmitido, tudo fácil, mas nós não levantamos, nós não dedicamos o nosso tempo, ofertamos o nosso tempo ao Senhor. Oferte o seu tempo ao Senhor. Enquanto a igreja orava, presos eram soltos, enfermos eram curados, endemoniados eram libertos, porta das prisões era aberta, portas para o evangelho eram escancaradas, e a palavra de Deus prevalecia. Para mudar a realidade é preciso orar e jejuar. É preciso que o crente ore e jejue, para que a vitória seja certa. Deus quer ver a nossa disposição. Deus não faz nada, meu irmão, sem ser condicional. Eu vou te abençoar, mas cadê a sua presença? Cadê a sua vida na minha presença? Você quer vitória? Quero, mas cadê a sua presença agora diante de mim? Cadê o seu jejum? Cadê a sua oração? Cadê? Eu não converso contigo, eu não falo contigo. A gente só tem intimidade com quem conversa mesmo. Com quem a gente não fala, a gente não tem intimidade. A pessoa está vendo de longe. Convide Deus para entrar na sua vida, convide Deus para entrar na sua casa, convide Deus para entrar na sua família, meu irmão. Minha família está uma polvorosa, eu não sei o que vai acontecer com a minha família. É briga todo dia, discussão todo dia. Deixa Jesus entrar, abre a porta para Ele, que Jesus vai fazer habitação na sua família e todo aquele cenário vai embora. Estejamos unidos para o trabalho, louvado seja o Senhor. Todos estavam unidos com o mesmo propósito. Neemias estava lá, o povo tudo trabalhando, todo com o mesmo propósito. Vamos levantar esse muro, vamos levantar esse muro. Está calor, está difícil, Sanbalate e Tobias está vindo atrás da gente. Chamaram Neemias para matar. Neemias falou: não vou não, eu tenho uma obra para fazer, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não tenho tempo para vocês não, eu não tenho tempo para palavra negativa não, eu não tenho tempo para derrota não, eu tenho tempo para vitória, eu tenho tempo para a presença do Senhor. É isso que nós temos que ter tempo, fazer como Neemias. Sanbalate, fica aí, Tobias, fica aí, que eu não tenho parte com vocês, eu tenho parte com Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser unidos na assistência aos necessitados, nós temos que ser unidos na evangelização. Essa cidade precisa ser evangelizada mesmo. Tem muita gente desviada por aí, todo lugar que a gente conversa com, eu fui desviado, eu estou desviado, eu era obreiro na casa do Senhor, eu nasci no evangelho, eu nasci na igreja, eu fui aquela igreja lá, eu fui de lá, eu me desviei. Tem um monte de gente desviada pelo caminho, tem um monte de gente precisando de Jesus, a caminho do inferno mesmo. Só tem 2 caminhos, não tem 3. É o inferno ou é o paraíso, é um dos dois. Se você está aqui, nesse dia, nesse momento, se você está aqui me ouvindo, me ouvindo aqui, se você é desviado da casa do Senhor, a hora é essa de você voltar, não é amanhã, não é depois não. Porque o dia não pertence a você, você não sabe se amanhã você acorda vivo. Tem gente que dormiu ontem, fez planos, domingo, que bênção, eu vou passear, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não acordou, está morto. Alguns para salvação e outros para perdição eterna. E essa responsabilidade não é dos anjos não, a responsabilidade é nossa. É a gente que tem que proclamar o evangelho.
para toda criatura. Ouçam ou deixem de ouvir, a tempo ou fora de tempo, mas pregar a palavra do Senhor. Nós temos que ser unidos na adoração, nós temos que adorar mais a Deus. Adorar não é só cantar, não, nós adoramos com o nosso corpo, com o nosso tempo, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós adoramos com o nosso serviço para o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus se lembra até de um copo d'água que você dá para uma pessoa, está lá como galardão no céu para você. Eu dei um copo d'água para o irmão, me deu um copo d'água aqui, louvado seja o Senhor, o galardão é dele, porque ele deu um copo d'água para mim. Se Deus se lembra num copo d'água que você fez, quanto mais quando você levar a salvação para alguém. Unidos na dedicação das nossas vidas, nossa vida tem que ser dedicada ao Senhor, nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. Quando eu falo dedicar, não fala só vir na igreja não, porque na igreja a gente passa 2 horinhas, 3 horinhas no máximo. Dedicar a nossa vida, inclusive quando nós estamos fora, porque o nosso testemunho vale muito mais do que uma pregação. Eu aqui, com a minha pregação, eu talvez não se levante ninguém para aceitar Jesus como seu Salvador, mas o meu testemunho com o meu vizinho fala muito. O modo como eu trato as pessoas que estão à minha volta também fala muito. Diz quem eu sou, diz quem aqui Senhor eu sirvo. Se tem um crente que tem uma vida toda destrambelhada, a Deus ele não serve, ele serve o outro lado, serve o outro lado. Se estivermos unidos, o Senhor pelejará por nós. Se a igreja estiver unida, o Senhor pelejará por mim e por você. Deus quer ver união na igreja. Nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. O cabeça é Cristo, mas nós somos membros uns dos outros. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que estar verdadeiramente ajustados, nos importando um com os outros. A sua vitória, minha irmã, é a minha vitória. A sua tristeza também é a minha tristeza, eu choro junto com você. É isso que Jesus quer de nós, quer que nós tenhamos um corpo ajustado. Louvado seja o Senhor. Deus quer edificar uma igreja viva, relevante, que faça diferença. Depende de nós tomarmos a atitude que Ele está esperando. Que nós sejamos sensíveis à realidade que nos cerca, estamos dispostos a orar mais e que nos unamos mais em um único propósito. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Esse que é o propósito da igreja. A igreja foi formada e foi criada por Jesus Cristo para ser uma agência de propagação do Evangelho, para despovoar o inferno e cada dia povoar mais o céu. É essa a função da igreja. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E você, meu irmão, que chegou até aqui, trazido por Deus, porque você não veio aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo para você, para tratar com você. Se você não conhece o nosso Senhor e Salvador como seu mestre, como seu Senhor, o momento é agora. O momento não é depois, como eu falei, não. O momento não é amanhã, não. Você não sabe se vai sair daqui e vai chegar vivo em casa. Deus quer tratar com você agora, nesse momento. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, o recado é o mesmo. Porque se você está desviado, você não está dentro. Você está fora. E Deus não tem compromisso com quem está fora, Ele tem compromisso com quem está dentro. A salvação é individual, depende de você ser salvo. Eu não posso salvar você, por mais esforço que eu faça. Eu não posso aumentar nem 1 centímetro a minha altura, nem nascer um cabelo na minha cabeça. Mas Jesus Cristo pode. Jesus Cristo pode tirar seu entulho da sua vida, pode tirar a sua tristeza, pode tirar o seu amargor que você tem na sua boca todo dia. E não é fígado não, é amargor de alma. É amargor trazido por as coisas que você passou. Então eu quero fazer um apelo para os irmãos. Se tem alguma alma, se tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vem aqui na frente para a gente orar por você.
Vem aqui na frente. Não perca essa oportunidade. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, se o Senhor te trouxe até aqui, se você esteve afastado, se você não conseguia mais vir para a igreja, venha até aqui para nós orarmos por você. Tem alguém para Jesus aí? Tem alguém? Olha para o seu lado, vê se tem alguém que você não conheça, que se afastou de Jesus. Tem alguém que está precisando, um visitante, que está precisando da salvação, que está precisando do Senhor. A oportunidade é hoje, é agora. Jesus te convoca, Jesus te chama para que você o aceite como seu Salvador, e assim você vai habitar no céu, vai habitar nas mansões celestiais. Assim você vai conhecer Jesus verdadeiramente como Ele é. Alguém para Jesus? Glória a Deus. Alguém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que nós possamos trazer a cada dia mais um visitante, aquele que não conhece a Jesus, para que assim ele seja salvo. Pregar para crente é uma bênção, irmão, mas o difícil é você pregar para quem está perdido, para quem que ele acha que não precisa de Jesus. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Glória a Deus.